Existe um ponto que diferencia demais os bolsonaristas do resto da sociedade brasileira. Os bolsonaristas gostam de ilusões, mesmo sabendo que elas nunca serão reais. Preferem declarações improváveis do que abraçarem o concreto. Quanto mais invisível e imaterial for a explicação para algo, mais os bolsonaristas acreditam. A Polícia Federal já obteve uma soma significativa de provas para os crimes que Bolsonaro cometeu. E muita gente no Brasil já foi presa por muito menos. Mas diante de tudo que a polícia mostrou, os apoiadores de Bolsonaro eram absurdas as medidas cautelares contra ele e é inadmissível sua prisão domiciliar. Bolsonaro utiliza o imaginário dessas pessoas com muita eficácia, convencendo elas do impossível, fazendo elas se sentirem confortáveis até para repassar informações fabulosas, sem medo de se passarem por tolas. Por exemplo, a polícia encontrou uma minuta na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que materializava a tentativa de golpe. A minuta é palpável, tanto que a polícia conseguiu fazer uma perícia nela, procurando por impressões digitais. Ela pode ser vista e lida no processo e está disponível em várias matérias jornalísticas. Mas em algum momento, Bolsonaro disse que ninguém nunca viu essa minuta. Então, essa afirmação passou a ser a única válida sobre esse documento. Anulam-se todas as imagens da minuta, apagam-se todas as vezes em que ela foi lida em voz alta e pronto. A polícia encontrou arquivos no celular de Bolsonaro que seriam o esboço de um pedido de asilo político que ele faria a Javier Milei, presidente da Argentina. Seus advogados dizem que era apenas uma sugestão de alguém, mas que foi descartada por Bolsonaro. Claro que essa é só uma forma de defender o cliente deles, mas diante de tudo que já vimos, é mais fácil acreditar que ele ia mesmo fugir ou que era tão somente um documento aleatório? O arquivo encontrado não é uma prova cabal de que Bolsonaro fugiria, afinal, ele é apenas um arquivo de computador. Mas juntando esse arquivo com as conversas que Bolsonaro tinha com Eduardo de sua briga por anistia, lembrando que ele dormiu uma noite na Embaixada da Hungria e assistindo a esse teatro sem fim, no qual Bolsonaro busca por impunidade a qualquer custo, é mais plausível crer que o pedido de asilo político foi apenas a sugestão de alguém ou o seu desejo colocado em prática? Os apoiadores de Bolsonaro não dão nem o mínimo benefício da dúvida à justiça. Diante de tudo que a polícia já trabalhou para conseguir e efetivamente conseguiu, para os bolsonaristas é preferível acreditar na mera declaração de Bolsonaro, em explicações sem provas, em acusações de parcialidade sem indícios, na construção da imagem que ele faz de Alexandre de Moraes. A palavra de Bolsonaro tem mais fé pública do que a palavra de qualquer autoridade. Esse contexto explica a intimidade entre Jair Bolsonaro e Silas Malafaia. Os dois trabalham com o irreal. Malafaia é especialista em falar do invisível. A forma como ele carrega as palavras em seus discursos, simples frases de tão agressivas, se transformam em pesadas ofensas. O modo como Malafaia combate monstros dentro e fora da religião é o que proporciona aos seus ouvintes a certeza de que podem acreditar em qualquer coisa. Que Deus existe, que Deus é mau, que Israel é um país cristão, que os Estados Unidos protegem o Brasil, que Bolsonaro é inocente ou que Lula é um ditador. Não é o conteúdo do que o Malafaia diz. Isto quase que é totalmente desimportante. É factível a forma como ele fala, a intensidade com a qual ele parece estar vivenciando as suas próprias palavras. É a certeza de afirmações incertas, a robustez de opiniões que se transformam em fatos. Malafaia aplica uma espécie de sedução sobre as pessoas, uma tática que ele visivelmente ensina e empresta a Bolsonaro. É um discurso falso e facilmente detectável para quem usa racionalidade, mas perigosíssimo para os ouvidos de quem está carente de crenças. É quase um estelionato, só que moral. O clássico delito dos espertos no mau sentido. O estelionato é um crime que, além do agente criminoso, depende também da ambição desmedida de sua vítima. O estelionatário tem o dom ativo do convencimento, mas suas promessas são tão mirabolantes que ele também precisa contar com a cobiça ou a ingenuidade de seu interlocutor. No bolsonarismo ocorre o mesmo. Pessoas com o dom de palestrar usam as palavras para criarem imagens e assim construírem cenas inverídicas. O emissor da informação, que com gritos, voz embargada ou até com silêncio, é capaz de capturar a mente de quem o assiste, fazendo a mentira tomar o lugar da realidade. É por isso que a polícia não consegue ganhar, que o STF não tem vez,
como competir com a desonestidade. É por isso que alguém como Lula, por exemplo, nunca vai ganhar de Bolsonaro nesse aspecto. O que mais diferencia ele de Bolsonaro é a fé. Para estar com Lula, é necessário ver o seu trabalho como presidente. Para estar ao lado de Bolsonaro, basta fé. E isso acontece porque dizer verdades não é tão saboroso para quem ouve. Construir casas, ao invés de só dizer que o PT quebrou o país, ofertar remédios e vacinas ao invés de dizer que a Covid é só uma gripezinha, ou construir escolas e universidades, ao invés de dizer que nesses ambientes só há maconheiros, não tem tanta graça. É por isso que o bolsonarismo tem tantos adoradores e também porque já existem tantos meios de comunicação que só publicam fake news. Porque existe um público que gosta da mentira. E no quesito enganação, ninguém ganha de Bolsonaro.